Em Romanos capítulo 12, verso 1, ele diz o que é o culto racional. Hoje o culto no nosso meio é algo irracional. Então o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Roma, ele ensina: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto racional não é pedir, é oferecer. O culto racional não é você ser no centro, mas é Jesus no centro de todas as coisas. E no versículo 2 ele fala sobre a metanoia, a mudança de mente. Então ele diz para nós renovarmos a nossa mente dia após dia. Não nos conformemos com esse século, não nos conformemos com essa doutrinação calvinista, esquerdista, doutrinação, mas não ensinam mais a palavra. Não vos conformeis com isso. Estude, busque uma igreja no qual a palavra é pregada, no qual o nome de Deus é glorificado, uma igreja no qual é luz e não trevas. Então, Romanos 12, ele começa nos dando esse alerta. Agora ele começa a falar dos dons espirituais, que quem tem os dons deve usar no corpo. O que exorta, o que ensina, o que edifica, o que ora, o que exerce misericórdia, faça tudo para a edificação do corpo. Nós devemos carregar o fardo uns dos outros, e assim cumpriremos a lei de Cristo. Leia Gálatas 6:2. Você sabe qual é o seu dom? Você já buscou de Deus? Você tem essa certeza? Em João 15, verso 1, ele fala que aquele que estando nele, todo ramo que tiver nele e não der fruto, ele corta fora. Fala, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal. Amai uns aos outros com amor fraternal, o amor de irmão. Porque o amor é o vínculo da perfeição. Deus, ele é amor, e amor é atitude. Tenha atitudes para com o seu próximo, para com o seu irmão. Primeiro para com Deus e depois para com o seu próximo. Prefira e honra um irmão em vez de você. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Não pague ninguém mal por mal. Abençoe os que vos perseguem, abençoais e não amaldiçoei. No zelo seja remissos, né? Quando depender de você, tende paz com todas as pessoas. Esse é um papel de um cristão, ser um pacificador. Foge da fofoca, das conversas torpes, do homem faccioso, das pessoas que só deturpam, que só falam mal. Alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Quando um membro do corpo sofre, todos sofrem. Quando um se alegra, todos se alegram. Não paguei ninguém mal por mal. E esforçai-vos em fazer o bem. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber para ele. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Você não paga o mal com o mal. Isso só alimenta demônio. Ódio com ódio, amargura com amargura. E no capítulo 13 de Romanos, fala agora em relação ao cristão, as coisas do mundo, para nós sujeitarmos às autoridades, para pagar imposto e para não temer autoridade quando a gente faz o bem. Desde que a autoridade não fira a palavra de Deus. Exemplo, um cristão não pode se sujeitar à lei de aborto. Ele é contrário ao aborto porque mata a vida. Você não pode apoiar uma lei que vai contra os princípios da palavra, que é a vida. Então, se um cristão vota em algum partido que apoia a ideologia de gênero ou o aborto, ele compactua com os pecados dessas pessoas. Ninguém fiqueis devendo nada, a não ser o amor que nós devemos amar uns aos outros, como Deus em Cristo nos amou, como Cristo nos amou, a ponto de dar a vida por nós naquela cruz. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Verso 12, deixemos as obras das trevas, abandona a prática do pecado e revista das obras da luz, a bondade, a misericórdia, o amor, a fé, a constância. Ele fala para você andar sóbrio, não em orgias e bebedices. E Paulo está ensinando, não seja da noite, seja do dia. Prega a palavra, não ande mais nos rudimentos antigos. Mas ele termina falando, reveste de Jesus Cristo, e você não vai satisfazer as concupiscências do engano da sua carne. No capítulo 14, Paulo fala dos irmãos débeis na fé, que põem a sua confiança nas debilidades da fé e não na palavra de Deus. Aquele que guarda dia, guarda para o Senhor. Aquele que não guarda para o Senhor. Para você não ser motivo de escândalo para ninguém. E deixa o irmão com a fé dele para lá. No capítulo 14,
Ele fala: bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Então, cada um tem opinião bem definida no seu coração, porque tudo que não for feito por fé é pecado. Para nós não julgarmos a ninguém, cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Para você não fazer nada que leve o irmão a entristecer ou a cair na fé. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Não busque as coisas desse mundo, busque as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Devemos seguir as coisas de paz e também a edificação de uns para com os outros, do corpo de Cristo, da igreja do Deus vivo, do baluarte santo de Deus na terra. No capítulo 15 ele fala: nós somos fortes, devemos suportar os mais fracos. Cada um de nós agrade o nosso próximo naquilo que for bom para a edificação. Hebreus capítulo 12, verso 12 diz: fortaleceis as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos, para que não extravie o que é manco, antes seja curado. Deus da esperança te encha de esperança, de alegria e de poder do Espírito Santo, para que você experimente a verdadeira alegria e a paz que somente Jesus Cristo, o príncipe da paz, pode trazer na sua vida. Paulo, ele acompanhava ali o ministério que Deus tinha dado para ele. Em Romanos 11:13, ele fala: dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Criou toda a base da igreja cristã, um homem que foi uma bênção aqui nessa terra, e que disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você deve admoestar o irmão que está fora com longanimidade e doutrina, com amor, mas com palavra. Você não pode deixar a pessoa no engano, ficar no engano, cair no engano e morrer no engano. As igrejas ricas ajudavam as igrejas pobres. Não é o que nós vemos hoje. As igrejas ricas estão mais ricas. Cada um preocupado com o seu império de poder, de dinheiro. O apóstolo Paulo pede oração para a igreja, para que ele possa suportar as perseguições e livrar dos rebeldes judeus que querem matá-lo, que são contra o reino de Deus, contra a pregação da palavra. Os líderes religiosos perseguiam para matá-lo, porque o evangelho que ele pregava é o evangelho da libertação. Não seja de novo escravo de homens, seja servo de Cristo. E agora ele vai dar salvações finais e encomenda aí a irmã Febe, que acolheu, que ajudou ele. Há muita gente nesse mundo que é bênção, na igreja também tem muitas pessoas que são bênção, que buscam, que pensam primeiro no reino de Deus e na justiça de Deus. Ele agora manda você observar aqueles que causam divisões. Você tem que notar bem essas pessoas de língua solta, que só falam mal. Foge desse joio. Deus brevemente esmagará Satanás embaixo dos nossos pés. Termina no verso 27, ao Deus único, poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e ao doce Espírito Santo que nos guia aqui nessa terra. Já dada a honra, glória e majestade por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe no nome precioso de Jesus. Um grande abraço.